Partindo para a terceira pergunta agora. Eu gosto de falar também que investimento está muito atrelado ao momento de vida da pessoa, né? E aqui eu queria separar especificamente entre dois momentos da vida. O momento inicial, agora na juventude, que precisa de fundo de emergência, precisa de um dinheiro com liquidez. Queria pegar esse gancho contigo e a gente falar. Eu chego aqui contigo, pô Pedro, eu quero investir, mas eu estou num momento de vida que eu preciso daquele dinheiro se pintar alguma emergência, entendeu? E o que a gente pode falar para essa pessoa? Claro, a gente não pode fazer aqui sugestão específica de investimentos, mas a gente pode falar do contexto geral, né? Qual é a dica que tu daria para essa pessoa? Isso é uma pergunta legal, porque a gente que trabalha com isso, uma das perguntas que a gente mais ouve é qual é o melhor investimento? Sim. Onde eu invisto? Eu tenho X para investir, Pedro, onde eu coloco? Sim. Outra, eu preciso de uma renda mensal. Qual é o investimento que eu ponho? Exato. Me perguntam muito também. Exato. Então, o que a gente percebe? Claramente não existe o melhor investimento. Existe a gente entender a necessidade de cada um e a partir disso, entendendo a necessidade e o perfil do investidor, a gente demonstrar que existe talvez o melhor produto para aquilo, né? Sim. Então, concordo plenamente com você que, assim, acho que depende muito do momento de vida de cada um. Uma outra pergunta que a gente ouve muito é, quanto que eu preciso para começar a investir? Sim. Isso, pra gente é muito difícil responder isso porque cada um tem o seu estilo de vida, né? O seu padrão de vida, etc. O que a gente sempre diz o mais importante é que você comece. Então, a gente vê muita gente que às vezes, não, eu preciso juntar um montante X, eu preciso aumentar a minha renda, eu preciso... Não, deixa daqui a 2 anos que meu salário vai ser 2 vezes o que eu... Muito gatilho esperando o momento ideal para começar a investir, quando na verdade o certo mesmo deveria ser que essa pessoa começasse no D0. Porque quando a gente olha o longo prazo, a gente percebe que mais importante do que a rentabilidade que você está tendo ali naquele recurso que você investiu é a sua educação financeira de ter aportes recorrentes, de forma mensal e etc. Então, assim, voltando mais para a tua pergunta, eu acho que é muito importante quando você vai pensar numa carteira de investimentos, você pensar numa reserva de emergência. Talvez seja o passo 1 para você começar a investir, você entender que na vida de qualquer pessoa existem emergências e que desde emergências relacionadas à sua saúde, que você pode ter um problema, de você perder o emprego, do seu filho ter alguma necessidade específica e você precisar ter um custo maior no curto prazo em relação a isso. Então, essa reserva de emergência, na hora de você montar uma carteira, é muito importante. Você projetar ali pelo menos uns 12 meses da sua renda mensal e ter aquilo como uma reserva de emergência. Quando a gente fala de reserva de emergência, tentando desmistificar um pouco esse financeiro que a gente fala, reserva de emergência são produtos conservadores. E aí, por exemplo, Tesouro Selic é um produto super indicado para a gente fazer isso, porque sofre oscilação baixíssima. E você tem liquidez diária, né? Liquidez diária também, tentando desmistificar um pouquinho, é quando você pede o resgate de um produto e esse valor está disponível para você naquele momento. Então, a reserva de emergência talvez seja esse primeiro passo, você construir isso, para a partir daí a gente começar a pensar em diversificar um pouquinho mais a carteira do cliente, pensando nas necessidades dele, né? Nas necessidades e no perfil de investidor que ele tem. Sim. Falou em gatilho, é a questão do mindset, né? A gente vem com um pensamento de médio e longo prazo. Normalmente o investidor chega querendo as coisas imediatas. Não existe, gente. Infelizmente não existe essa fórmula mágica de você começar a investir com pouco dinheiro e ficar milionário do dia para a noite. Infelizmente isso não existe. Quem vende, inclusive, essa proposta é day trade, que é outra coisa que a gente vai falar, vai ter um vídeo específico disso. Não é, Pedro, tu deve... Muita gente que deve vir day trade perguntar as coisas também, né?
Assim, a gente diz que não existe almoço grátis, né? Não existe fórmula mágica, não existe sorte. Assim, quando as pessoas elas têm uma falsa ilusão de que mercado financeiro elas vão investir ali, vão comprar algumas ações, vão ficar ricas do dia para noite. Na verdade, a realidade é muito diferente disso. Envolve muita educação financeira, envolve muito estudo, muito aprendizado, e ainda assim as coisas não são fáceis. Então, na verdade, acho que até vale a pena alertar as pessoas que vão nos ver, né? De sempre desconfiar, de enfim, conteúdos que existem por aí, de rentabilidades absurdas, garantidas, ganhos fáceis. Fique rico do dia pra noite sentado no seu sofá. Esse mundo ele só existe na internet mesmo, então a gente prefere pecar pela educação financeira mesmo, dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu tenho certeza que o resultado lá na frente é melhor. Com certeza. E finalizando, só para dizer que rentabilidade alta envolve risco alto Sem também, dúvida. né? Se for possível, se quiser corrigir alguma coisa. Sem dúvida. Vamos pensar então, gente, o foco é longo prazo, médio prazo, tem um objetivo, quer comprar um carro, quer comprar uma casa, então é focar naquilo, chegar com os especialistas aqui, bater um papo com eles, que eu tenho certeza que eles vão indicar o investimento certo de acordo com o teu momento de vida. E aproveitando a deixa, vamos falar do atual momento que estamos vivendo, né? Que já é histórico, que é o momento dos juros baixos. Pensar que em 2016 a gente estava com uma realidade de taxa de juros a mais de 14%. 25. Então, pegando esse gancho do risco, hoje o brasileiro está tendo que correr mais risco em prol de uma rentabilidade melhor. Então, Pedro, eu queria que tu falasse um pouco de taxa de juros aí, o atual cenário brasileiro. E esse é um ponto, Pedro, muito bom, porque a gente historicamente no Brasil foi acostumado a ter um juros muito alto. Então, como você colocou aí, até pouco tempo atrás a gente tinha uma Selic em 14,25% ao ano. Quando você tem um juros nesse patamar, qualquer produto renda fixa, entenda renda fixa como produtos mais conservadores, sem fazer muito esforço, o investidor tinha 1% ao mês ali de uma forma bem tranquila. Então, o brasileiro foi muito acostumado, o brasileiro ele é muito apegado a esse 1% ao mês. A partir do momento que a realidade do nosso país vai mudando, esses juros vai caindo, e hoje, assim, chegamos na mínima histórica mais uma vez. A Selic no Brasil hoje está em 2% ao ano. Então a realidade dos investimentos é completamente diferente. Você pega aquele produto que há 3 anos atrás te dava 14,25% ao ano, esse mesmo produto hoje te dá 2% ao ano. Ou seja, o investidor que está no mesmo produto de 2015 para cá, ele vai perceber uma queda na rentabilidade dele absurda. Então esse cenário de juros baixos acaba fazendo com que o investidor precise entender mais sobre investimentos para voltar a ter uma rentabilidade melhor. Quando a gente fala de entender mais sobre investimentos e diversificar mais essa carteira saindo 100% da renda fixa, ele passa a tomar um risco-retorno maior. Então ele começa a procurar ativos que rendem mais, mas que também vão ter um risco maior. E aí tem uma série de produtos para a gente falar. Renda variável, ações, fundos imobiliários, fundos de ações, fundos multimercados, fundos cambiais. São todos produtos que vão ter um risco maior, em compensação, tem uma possibilidade de te dar um retorno bem maior também. Então, o que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos se a gente pega ali até o final de 2016, a gente tinha algo em torno de 600 mil CPFs na Bolsa, sendo que a gente tem 220 milhões de pessoas no Brasil. Você pega essa realidade hoje, são quase 3 milhões de pessoas de CPFs na Bolsa. Ou seja, apesar de ainda ser muito pouco, é um crescimento absurdo. Sim. E esse crescimento absurdo se dá porque as pessoas começam a abrir um pouco mais a cabeça para ativos que, ainda que tenham risco,
tem a possibilidade de você ganhar mais do que o cliente estava ganhando na renda fixa hoje. Então é um processo natural. Você acaba vendo que países mais desenvolvidos e que os juros é baixo há muito tempo, maior parte da população está na bolsa. Você pega o Brasil hoje, é 1,5% no máximo da população na bolsa. Então acho que é um caminho natural, se a gente de fato for um país com juros baixos por muito tempo, que esse processo continue super intenso de migração das pessoas de ativos mais conservadores para ativos que tomem um risco-retorno maior. Sim, eu acho bacana fazer uma comparação aí com a poupança, que agora rende 1,57, nessa faixa aí ao ano. Isso, exato. Ao ano. Isso é quase o mesmo da inflação. Exatamente. Então as pessoas me perguntam, quer dizer que eu estou perdendo dinheiro? Isso é legal. Eu gostaria que tu falasse um pouco disso. Na verdade não é que está perdendo dinheiro, é verdade que está perdendo poder de consumo, né? Exato. Então... Pô, esse é um ponto super bacana também. Você pega quem investe hoje na poupança, por exemplo, que vai dar... A poupança hoje vai render 70% de CDI, vai dar algo em torno disso aí mesmo que você colocou. Se a gente tem uma perspectiva de inflação a 1,7%, 1,8% ao ano, a gente pode afirmar que o investidor está tendo um juro real negativo. O que é o juro real, para esclarecer para as pessoas? O juro real é quanto seu investimento está rendendo e quanto que está dando a inflação no seu país. Ou seja, se a inflação é maior do que o seu rendimento, aquele dinheiro que você comprava há um ano atrás e você queria manter o seu poder de compra, você não conseguiu manter. A inflação foi maior do que o seu rendimento. Então é certo a gente afirmar que esse investidor perde poder de compra, né? E aí é um problema. Aí ele de fato precisa tem que ser aquele momento dele pensar em virar essa chave e procurar, assim, um auxílio, procurar entender mais sobre investimentos, procurar profissionais que trabalhem com isso, para tentar melhorar essa rentabilidade. Sim. E aproveitando, a própria XP tem muito material gratuito, né? As corretoras elas disponibilizam material gratuito. Basta você procurar. Hoje em dia, o próprio YouTube tem muita gente boa aí falando de investimento. Então, a informação está aí. Basta procurar, né?